Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de janeiro de 2016, é um sábado. Nosso verbete é de número 2627. Ele tem 6 páginas, 50 logias e 30 máximos. O tema de hoje a ser debatido é Fórmula SEI, da especialidade para Direitologia, e ele foi redigido pela professora Malu Balona, nossa verbetógrafa já veterana, que é reeducadora autodidata, brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 86, docente em Conscienciologia desde 88, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, de 98, e Autocura através da Reconciliação, de 2003. E ela é tenepsista desde janeiro de 95. Agora, a Fórmula SEI é a técnica de autoescrutínio do nível cosmoético de isenção assistencial aplicado pela consciência intermissivista autolúcida, homem ou mulher, perpassando em ordem do acróstico metafórico no idioma português o crivo de 3 megaqualidades autoevolutivas essenciais: sobrepairamento, equanimidade, imperturbabilidade. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal para direitológico, o holopensene pessoal pacífico, a autopensenização da concórdia, a jurisprudência ortopensênica. Aqui na fatologia, a metodologia afiançadora da segurança do assistido antes, durante e após o ato interassistenciológico. O sentimento mental somático fraterno, substituindo as emoções no trato com as misérias humanas físicas e morais. O sentimento gratulatório do ato assistencial bem concluído. O valor inestimável da franqueza possível na interlocução entre assistentes e assistidos. A inexistência de arquivos mortos nos processos interassistenciais multividas. O paradireito do megadiscernimento. O cultivo da autossuficiência e independência quanto à opinião pública em geral. A elaboração da enciclopédia pessoal dos credores. Aqui na parafatologia, o autoconceptáculo paracerebral vincado pelo hábito do detalhismo analítico imparcial no ato de assistir. A pacificação íntima resultante do trabalho assistencial bem feito devido à isenção multidimensional do assistente. A equidistância dos conflitos intraconscienciais, próprios e alheios, levando à transafetividade. O zelo pela segurança e para a segurança do trabalho assistencial assumido. O entendimento da estrutura cognitiva do assistido, favorecendo atendimentos extrafísicos na TENEPS. O ato de honrar a paraprocedência na aplicação teática da fórmula SEI. Agora, aqui na acabativa, na remissiologia, nós destacamos consciência cosmoética, imperturbabilidade, para dever, para direito, princípio, consciência, coincidência, opositório. E aqui na frase enfática, quando bem aplicada pelo assistente autolúcido, a fórmula SEI favorece resultados paradireitológicos indubitáveis, exemplificando o nível cosmoético ideal do ato interassistenciológico. E aqui na questionologia, você costuma utilizar o escrutínio da isenção cosmoética para avaliação qualitativa dos próprios atos interassistenciais? Está satisfeito com os resultados obtidos para você e pelos assistidos? E aqui na bibliografia específica nós temos 3 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Isenção, técnica, equanimidade,
sobrepairamento, imperturbabilidade, autoescrutínio, prescrição, equilíbrio, harmonia, pacificação, fraternismo, autenticidade, imparcialidade, transafetividade, anticonflitividade, mega discernimento, auto-mega euforização, interassistenciologia, paradireitologia, policarmologia. Agora, pessoal, antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu queria fazer uma chamada, algumas chamadas. A primeira é aqui de Foz do Iguaçu, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A gente tem aqui uma chamada de que a Justiça Eleitoral está procedendo à revisão biométrica de todos os eleitores no município de Foz do Iguaçu. É bem importante, então, a gente fazer o quanto antes para não deixar para a última hora, porque o prazo é até final de março. Então, você precisa entrar em contato de segunda a sexta, de 9 às 18, no próprio Tribunal Regional Eleitoral. E mais informações, tre-pr.jus.br. Para não ficar aguardando na fila, você pode fazer um agendamento pela internet. E mais informações, 3522-2855, 3522-3064. Se você não fizer isso, você vai ter seu título cancelado, tá? Bem importante correr atrás. Agora, a gente tem também um curso sobre, agora aqui em janeiro, nos dias 23 e 24, aqui no CAEC, de 15 às 19h30, nesses dias, que é em relação à escrita. Como fazer dicionários, é uma introdução à dicionarística aplicada. Então, quem tiver interesse, pode procurar informações aqui no próprio CAEC. E essa é uma atividade do Colégio Invisível da Dicionariologia Conscienciológica, e quem está à frente desse trabalho é o professor Augusto Freire. E a sinopse aqui aponta, né? O curso visa fornecer alicerce teático básico, geral específico para o planejamento, desenvolvimento e materialização de gestões dicionarísticas. Nas aulas são explicitados os princípios essenciais do pensar lexicológico e do fazer lexicológico, que podem ser aplicados aí na elaboração. Bacana, né? Acho que esse assunto é bem interessante para todos nós, conscienciólogos. A gente pensando aí na riqueza do holociclo, dos milhares de dicionários dispostos aí para a nossa pesquisa, né, para o nosso desenvolvimento, nada melhor do que a gente retribuir, elaborando também um dicionário dentro do paradigma conscienciológico. E aí, por falar em escrita também, eu queria fazer uma chamada que é para o acoplamentário de escrita. Agora também em janeiro, de 29 a 31, os EPCONs são Hernani Brito, Alexandre Fernandes e eu mesma do Cidal. Então, a gente convida aí, pessoal, se você tem algum interesse mais específico na escrita, né? Fora todos os benefícios gerais do acoplamentário, que todo mundo já sabe, esse tem esse objetivo de dar aquele deslanche e vamos dizer assim, ajudar naquela arrancada da pessoa que quer ou iniciar uma escrita ou concluir algum projeto de escrita. E esse acoplamentário, ele está inserido na Semana da Escrita, que é uma iniciativa da Unescom. Infelizmente, eu estou sem nenhum dado a mais para vocês, mas na próxima chamada eu vou entrar nos detalhes aí da programação da Unescom, que há anos faz essa atividade semanal, e justamente o objetivo é potencializar o holopensene da escrita na CCCI como um todo. Então, todos convidados, a gente sabe também da importância disso para todos nós. Não dá para fugir da raia, não dá para tirar o corpo fora. Isso não é bem para mim, na próxima, não. A gente sabe que não tem lógica nenhuma a pessoa ser intermissivista, ter a oportunidade que tem aqui na CCCI, principalmente em Foz, com todo o aparato que a gente tem de pessoas especializadas e 6 super específicas, né, para as diferentes atividades,
Fora as atividades diárias aí de CAEC, das próprias dinâmicas parapsíquicas aí ajudando cada um a ter, né, ideias, insights, amparo de função. Então, todos convidados. Agora, professora Malo, vamos entrar aqui propriamente adentrar. dito, Vamos na adentrar. Fórmula SEI. Vamos. E a gente quer ouvir de você a motivação aí para o verbete, que você conte aí alguns bastidores para a gente. Pois não, Dulce. Boa tarde a todos aqui presentes, os teletertulianos, os paratertulianos, os nossos tertulianos neointermissivistas extrafísicos, amparadores desse trabalho, também a equipe técnica aqui que colabora conosco para a transmissão desse programa diário, né, que é um curso em EAD, só que permanente. Então, toda essa equipe para chegar a informação até vocês. A Fórmula SEI não significa que eu sei alguma coisa, primeira coisa. Quem veio aqui pensando que vai pegar uma fórmula para ficar sabendo tudo, vai um pouco ficar decepcionado, porque o verbete temático, teático, ele é escrito em função dos esforços do verbetógrafo conscienciólogo. Só isso. Ele procura ser o mais fiel que ele pode, ter a maior fidelidade possível àqueles esforços que ele está fazendo para o seu progresso e a sua evolução. E não quer dizer que ele tenha alcançado o teto de nada. Mas quando você se compromete com a escrita, você fica comprometido multidimensionalmente. Isso é muito importante. Então, quando você escreve o que você sabe, principalmente o que você ainda não sabe, você se compromete multidimensionalmente perante os amparadores e principalmente aos professores do seu curso intermissivo. Então, é importantíssimo o verbete temático, teático, porque ele fala dos anseios, das necessidades e até, vez por outra, de alguma experiência que esse verbetógrafo já alcançou. Então, o objetivo aqui é chamar a atenção para isso. Ao escrever, você se compromete multidimensionalmente e será cobrado por isso. Tudo que é escrito está registrado de modo perene, indelével, vai além da pensenidade, porque está registrado, materializado nessa dimensão. O pensene é a ideia materializada aqui nessa dimensão, principalmente quando ele é registrado e escrito. Se não passa, se não é vento, vai embora, passou. Então, quando está registrado, você vai ter a sua lembrança disso e vai se comprometer perante aquilo que você escreveu. Então, esse é o objetivo de essa técnica. Eu venho aplicando já há algum tempo e notei que essas três qualidades juntas, elas fazem um enfoque mais forte, elas fazem aquela ponta, aquele ponteiro da consciência, sobrepairar a situação. Inclusive, interessante, Dulce, que aqui na nossa etimologia, a palavra pairar vem do provençal. Vem da região da Provence, na França. Então, é do século XIII, é lá daquela linguagem antiga. Pairar, quer dizer, ficar acima de qualquer coisa. Então, é você não se envolver demasiadamente naquilo que está acontecendo. Então, eu vejo que essas três qualidades, sobrepairamento, a equanimidade, não interessa se você ama, se você não gosta, se é parente ou desconhecido, a postura, a informação, ela tem que ser passada de forma igualitária. Então, e a questão da imperturbabilidade, é não permitir que a desordem tome conta de você. O que é a questão da imperturbabilidade? É a questão de não se deixar entrar na desordem alheia dos acontecimentos, das energias, de seja lá quem for, porque senão isso termina numa voragem, termina num looping do ponto de vista da assistência da pessoa. Então, é nesse contexto que eu procurei aprofundar as ideias e acho que dá um debate interessante para quem está interessado no tema. Malu, você levantou um ponto que eu considero fundamental em relação a qualquer tipo de escrita conscienciológica, que é essa característica da conscienciografia, incluindo verbete, artigo, livros, aula, livro, enfim, qualquer coisa escrita, que é essa responsabilidade da pessoa se colocar na condição de um ator vivo daquele enredo que ela escreveu. Então, é como se a pessoa, a partir daquela escrita, ela entra, o autor, né, ele entra naquele teatro vivo da conscienciografia, que envolve as evocações, as responsabilidades assistenciais, as responsabilidades teáticas com que ele está colocando ali escrito, enfim, é uma série de contrato, né, Dulce? Eu considero o verbete um contrato.
com as Isso. cláusulas bem claras, cada seção e cada parágrafo desse, cada uma dessas seções é um tipo de cláusula pétrea para você. Quando você põe no papel e registra, não dá mais para você viver sem aquele compromisso. Então, eu considero que a verbetografia ela é profilático-terapêutica na medida que ela permite essas antecipações. Você pode ter uma extrapolação e escrever o verbete sobre a extrapolação daquilo que você quer alcançar, embora às vezes não tenha ainda chegado a um nível satisfatório, mas já está no caminho. Isso já indica que o itinerário vai funcionar. Muito bem, Marlo. Vamos então aqui à primeira pergunta, na página 2, quinta linha, de baixo para cima. Você poderia comentar a inexistência de arquivos mortos nos processos interassistenciais multividas? Claro, porque não dá para fazer igual Brasília, né, que joga tudo lá num arquivo morto qualquer lá, ou às vezes mata o arquivo, para ver se ele desaparece mais depressa. Então, não existe, porque a holomemória ela é perene. Se a gente lembra disso, eu que estudo bastante, sou uma boa estudiosa dessa área, como holomemorialista, que me considero, com essa formação da holomemorialista, eu vejo que a holomemória ela é perene. Tudo que você pensou, vivenciou, teve a intenção, às vezes nem agiu, mas já teve a intencionalidade, já está registrado. Aquilo faz parte agora do seu arquivo. Então, você tem lá a sua ficha evolutiva pessoal, com todos esses registros das dificuldades, dos acertos, das adversidades, dos furos, dos erros, vamos dizer, da má intencionalidade, tudo isso está registrado. Então, isso eu acho muito importante, porque não há arquivo morto no processo multividas. Nós vamos recuperar tudo isso. E é muito interessante a pessoa pensar nisso, que quanto mais ela aprofunda o nível de assistência, por exemplo, uma TENEPS veterana, um trabalho numa dinâmica, um trabalho num curso de campo, mais essa retrospectiva vai aparecer nos mínimos detalhes, tanto nos acertos fora de série, quanto nos erros clamorosos, mesmo que pareçam insignificantes. Mas, às vezes, a repercussão daquilo foi enorme para muitas pessoas. Então, a gente, estando de posse desse realismo, a gente procura agir mais corretamente e andar mais rápido, né, Dulce? Por isso que a Fórmula CEI pode ajudar nesse contexto. Claro, pega o microfone atrás de você. Atrás de você tem um. Marlo, já que a gente escreve, a nossa holomemória é perene, tudo que já pensou já está registrado, como se eu estava num momento de escrita e de pensene, e que já foi falado, já foi escrito, já foi documentado. E logo depois que eu revi o que eu escrevi, eu já passei daquele padrão, nível. daquele Ótimo. padrão. Se você não tem o passado registrado, como é que você vai fazer o estudo comparativo do seu progresso? O estudo comparativo do progresso, ele só existe em função das ações passadas. O passado, nós nos reportamos a ele. Nós nos reportamos ao passado para dizer, olha como eu pensava em 1960, olha como eu penso agora. Então, por isso que o professor Valdo dizia, na hora de escrever, atenção, para você não se envergonhar daqui a uma década. Não pode se envergonhar. Quantas pessoas estão deixando textos aí altamente comprometedores? A escrita compromete, eu abri esse verbete falando isso. A escrita temática, teática, o teático, gente, pode ser negativo, não precisa ser bom, só bom. Teático significa, a pessoa tinha uma teoria e pôs em prática. Adolf Hitler fez isso. Não tem problema nenhum, teórico, prático. Só que a qualidade da teática é que vai mandar nesse contexto. Então, na hora de registrar, tinha um jornalista brasileiro que dizia assim, as amargas não. Flávio Cavalcante, as amargas não. Então, não registre as amargas, registre a lição aprendida. No meu livro Síndrome do Estrangeiro, eu já começo falando isso. Você vai mexer lá nas suas arcas, nos seus baús. Tire a lição aprendida e não vai registrar dramas e botar mais energia numa coisa que já está superada. Então, o passado é para a gente saber como a gente era a nossa identidade, para a gente comparar com hoje, falar, ufa, dessa eu me livrei. Então, o progresso está à minha frente, eu posso caminhar e posso me libertar indefinidamente. A Fórmula CEI, ela permite a gente tirar o entulho do passado. Entulho. O que é o entulho do passado? A nossa interpretação sobre ele.
pode estar errada. Mas aí não tem um paradoxo do tipo, falei sobre um padrão hoje, em 2015, 2016, daqui a 2 anos eu dei uma outra visão desse mesmo ponto. E qual que é o problema? Continua sendo você. Atualização das Still me. ideias. Ou seja, ainda sou eu. Então a gente precisa olhar para esse Não ter passado, vergonha de escrever de modo algum padrão de referência. Para que existe a revisão das obras? Nessa mesma vida você já pode revisar uma obra que você mesmo escreveu. Imagina na outra o que você não pode fazer? Pode escrever uma muito melhor. Então não existe, o nada é irreparável, nada. Não existe o que seja irreparável pela consciência, porque ela é sempre reparável, ela sempre pode aperfeiçoar o problema que ela tinha antes. Por isso que a gente já escrevendo uma coisa construtiva, com uma pensenidade, vamos dizer, sadia, rígida, você arrisca menos de se arrepender do que está escrito ali. Eu não me arrependo de nenhum verbete que eu fiz, pelo menos até agora, os 35 que eu publiquei, e nem os meus 2 livros. Por quê? Porque era eu, still me, ainda sou eu. Aquilo também sou eu. Eu não posso escrever o livro sobre a vida de outra pessoa. A única biografia que eu tenho direito de escrever é a minha. E as pessoas já nascem com biografias vastíssimas. Não existe esse negócio de biografia não autorizada. Extrafisicamente, todas as biografias são autorizadas, sejam elas quais forem. E quem tem o parapsiquismo acessa as biografias não autorizadas, inclusive de si. A própria autobiografia que não seria autorizada. Quando a pessoa aborda a questão das amargas, você falou, né? Que o Flávio Cavalcante falava as amargas, as amargas não. Depende tudo da abordagem, porque você fez um livro sobre síndrome do estrangeiro, que deve ter sido um negócio meio amargo. Sim, né? E você vê, tem amargura no livro? O livro tem amargura? Não, Se você fizer a análise técnica daquele livro, você vai ver 2 parágrafos explicando o problema e mais 10 sobre a solução. Um parágrafo explicando um problema e mais 30 sobre a solução. Eu trabalho com soluções. Então, o passado, para mim, é um quadro de referência importantíssimo, respeito, vamos dizer assim, eu assumo esse passado todo, não tenho a mínima vergonha dele, me sinto bem fazendo o que eu estou fazendo, e as amargas não, por quê? Porque não ficou nenhum traço de drama na minha cabeça. Antidramatização. É aquela técnica que está lá no Autocura, técnica da desdramatização, não adianta puxar para o lado amargo, que eu não vou. Onde os assediadores trabalham? No lado amargo da vida. Os assediadores são especialistas em amargura. São amargurólogos. Eles adoram puxar a doença, a patologia, a angústia, a amargura, o erro, porque é a única hora em que eles estão compatíveis. Os assediadores se compatibilizam com isso. Quando nós nos compatibilizamos também e não aplicamos a fórmula SEI, nós afogamos junto com o afogado. Pulou no mar para salvar e afundou junto. Então, a sobrepairamento, a fórmula SEI é aquele salva-vidas, é a boia, é a garantia. Eu não preciso me misturar nisso. Eu posso analisar, perceber, admitir, assumir e mudar. A minha questão então tudo é uma questão de abordagem, né? Certo? Claro, tudo é uma questão de amparo, amigo. Quem tem assistência faz as coisas melhor. E quem não tem é o assistido, precisa de ajuda. E somos nós que vamos ajudar. Agora, Malu, aqui ele pergunta se a fórmula SEI proporciona a pangrafia ou o contrário. Olha, a fórmula SEI, ela pode ajudar e favorecer a pangrafia. A pangrafia é um conjunto de fenômenos simultâneos, avançadíssimos, que podem resultar numa GESCOM. Então, por exemplo, Cristo espera por ti. O professor Valdo teve uma série de fenômenos simultâneos, clarividência, psicofonia, clareaudiência, padrão de energias, percepção de parapsiquismo impressivo com a presença de consciência, psicografia, dentre outros. É um livro pangráfico. Você pode ou não transformar no escrito a pangrafia. Há pessoas que têm uma facilidade com essa conjunção, com essa simultaneidade de fenômenos, não escrevem nenhuma linha. Então, a pangrafia fica desperdiçada, porque é quando você faz o link, você junta aqueles elementos, está dentro da área da correlaciologia.
Quem faz a conexiologia ou a correlaciologia vai chegar facilmente à pangrafia, porque está sempre perguntando, isso aconteceu por quê? Isso é pré-requisito para quê? O que está ocorrendo de lá, quer dizer, além das figuras, das pessoas, dos ambientes. Então, a pangrafia, ela pode resultar numa grafia escrita mesmo, a parte gesconológica, ou não, depende do aproveitamento do parapsíquico, nesse caso. Agora, Malo, aqui na fatologia, página 2, final da 17ª linha. Os adoecimentos psicossomáticos decorrentes de conflitos cosmoéticos jamais investigados. Poderia aprofundar, citando algum exemplo prático? Pode repetir, por favor, Dulce? Na fatologia, página 2, final da 17ª, os adoecimentos psicossomáticos decorrentes de conflitos cosmoéticos jamais investigados. Sim, poderia claro. Aprofundar? Sim, o conflito cosmoético é quando a pessoa já possui uma linha de princípios éticos mais avançadinhos, só que não aplica. Faz concessões, faz acordo, negocia, vive aquém dos princípios que já compreende. Então, os princípios da cosmoética que eu já compreendo, eu tenho capacidade de pôr em prática, se eu compreendo o valor deles. Então, princípios que a pessoa não usa e vive aquém podem trazer um núcleo de insatisfação, uma constelação de doenças, de psicopatologias e até da pessoa adoecer fisicamente, ela somatizar isso. Por quê? A pessoa sabe de um princípio, por exemplo, em relação à honestidade financeira e está vivendo aquém dele ou fora dele. Isso vai acarretar uma prematuridade da dessoma dela. Por quê? Porque ela não está feliz. Quando a consciência não está feliz, ela sabota o próprio corpo, a própria saúde, as próprias condições, a própria imunidade e arranja uma doença para justificar o fracasso dela. Então, a doença é, muitas vezes, o fracasso da não admissão de um princípio que a pessoa já podia viver segundo ele e não viveu. Por isso que eu escrevi um livro chamado Autocura através da reconciliação. Para viver de acordo com os princípios pessoais, cosmoéticos, lá do curso intermissivo. É a autorreconciliação. Você pode falar sobre o fato impactante de os transtornos psicopatológicos, leves ou agudos, do assistido terem relação direta com pertúrbios íntimos quanto à cosmoética? Sim, cai bem dentro dessa explicação anterior. Eu gostaria de citar um exemplo tem um psiquiatra inglês chamado Arthur Girdham. Ele escreveu uma série de livros de retrocognições pessoais, mas o livro mais importante dele para mim chama Obsessão. Não quer dizer aquela obsessão lá do espiritismo, não. É a obsessão do ponto de vista da psicopatologia. Ele, como psiquiatra, apresentou uma hipótese de que o parapsiquismo reprimido ou mal utilizado ou negado ou mal interpretado, pode levar a distúrbios psicopatológicos graves. Autismo e uma série de outros. Então, por que eu li esse autor? Porque ele corrobora a minha síndrome do estrangeiro, a minha hipótese de síndrome do estrangeiro. Então, aquele parapsiquismo não revelado, não compreendido, mal vivenciado ou até reprimido, adoece a pessoa. E tem muita lógica, porque quando você reprime o parapsiquismo, você perde a defesa. Você não tem defesa, não sabe. Não sabe que aquela influência que está tendo sobre você é que está fazendo você agir de tal forma. Não sabe que aquela enfermidade que apareceu é um bloqueio energético não detectado. Não sabe que os bloqueios corticais levam ao envelhecimento prematuro, neurológico. Então, tem muito sentido esse fato impactante de muitos transtornos psicopatológicos, leves ou agudos, terem relação direta com os pertúrbios íntimos que ele tem quanto à cosmoética. Porque assumir o parapsiquismo, eu não sei se a Dulce concorda comigo, tem que ter estofo, né? Ah, com certeza. Em qualquer ambiente? Totalmente, né, Mara? Que ambiente, né? Vai lá da ONU, discursa, vem aqui no tertuliário, discute o verbete e discute a demanda e o tema, enfrenta as lides intelectuais teoriconas e vai à frente com tudo. Então, esse embate permanente do parapsíquico com a escuridão, com o obscurantismo, com o tradicionalismo, exige dele ter estofo para bancar. Se ele for bonzinho, passam em cima dele. E daí, né, Malo, a questão da escrita
tem uma relação direta com essa questão de ter que bancar? Porque ela dá hora que você escreve, defesa. Olha, não só penso isso, como escrevi, tá? Então, pode falar. Eu tive esse exemplo muito claro naquele verbete que eu defendi, maternidade amaurótica, feriu várias suscetibilidades. Então, até tem a minha regra, né? Falou a verdade, perdeu a amizade. Pessoa mora naquele país, se você fizer uma crítica, o cotovelo dói, não tem defesa. Aquela mamãe apaixonada por aquela filharada toda, se você fala que a maternidade torna a pessoa cega, ela vai dizer, que absurdo, a maternidade é sagrada. E vai falar, eu gostava muito daquela verbetógrafa, mas ela tem umas coisas muito duras para falar. Ela tira a ilusão da pessoa, tira doce da boca da criança. E ela não é tão boa quanto eu pensava. Eu não sou boa. Então, isso aí a gente precisa entender. Na penúltima linha da fatologia, você fala também sobre isso, o cultivo da autossuficiência e dependência quanto à opinião pública, em geral. Então, é praticamente isso, né? Se você realmente não entender o que a pessoa acha de você e você não auto se sustentar com aquela opinião, você vai ser auto-imperturbabilidade o tempo inteiro, né? As pessoas se acham. E o parapsíquico, quando ele não se acha, acham ele. Entendeu? Acham ele rapidinho. Se ele não bancar, ele está perdido. Perdido. Vocês têm muito claramente a proposta do professor Valdo aqui, nesses anos todos de TARES, aqui 3 décadas de TARES direta, depois da criação das ICs, ininterrupta. Quantas amizades se foram? Quantas pessoas saíram daqui aborrecidas? Quantas nunca mais voltaram? Então, você, para abordar certos temas e ser coerente com seus princípios, o curso intermissivo e com seus amparadores, você não vai viver num mar de rosas. Corre o risco o tempo todo das pessoas não te entenderem. Você, às vezes, pela psicofonia, você tem lá uma experiência que você percebe que aquele amparador daquela pessoa veio para falar uma opção de coisa com ela. E você repete aquilo para a pessoa e vai embora. A pessoa fica muito aborrecida porque ela personaliza a informação como sendo sua. Se nem o amparador dela tem acesso a ela, quem vai ter? Então, Você resumindo, vai cuidar vida de intermissivista é de resolver pepino. Isso, é trepidante, cheia de aventuras. É uma vida trepidante. Se a vida da pessoa é uma moleza, um marasmo, uma mesmice e um mar de rosas, manda passear. Porque não é. A gente tem que ter vamos dizer, esses trancos da vida, porque é isso que faz a gente crescer. São os trancos da vida que fazem a gente desenvolver o sobrepairamento, a imperturbabilidade, não a assistência lacrimogênica que vai levar a gente para esse patamar. Professora Malo, aqui na lado B, na terceira página, o segundo sinergismo. Você poderia ampliar um pouco, porque essa questão da isenção e pacificação íntima é bem interessante, porque às vezes você quer tomar partido, você quer decidir pela pessoa. Quanto mais a gente consegue ser isento, principalmente com aquele parente que vem pedir um favorzinho diferente para você, que você não pode fazer porque é um favoritismo, e você fala, lamento, não dá, não posso, isso te dá uma tranquilidade enorme, ao invés de te perturbar, te pacifica, porque você conseguiu usar a lei da isogênese. O direito à assistência é de todos, mas o mérito é diferente. Compreende? O direito pode ser de todos, o mérito não. O mérito é do esforço que aquela pessoa fez, que é diferente desse outro aqui. Então, não há favoritismos nesse contexto. Não há panelódromo nesse contexto. Não dá para você puxar a brasa nesse contexto. E até incomoda muito certos tenepsistas jejunos, que eles falam, nossa, eu estou nos meus 6 meses de tenep, só aparece a minha família. Eu sou uma pessoa assim tão egóica. Não, é que se não atender os mendigos, não vai chegar no banquete. Entendeu? Os verdadeiros doentes ainda nem apareceram. Aqueles ali é só para quebrar um galho, para desafogar a sala da emergência, do ambulatório. Mas ainda falta, a fila nem começou a andar ainda. Então, é preciso a gente entender isso, que isso às vezes perturba o tenepsista, que ele pensa que ele não está sendo equânime, que ele está favorecendo as pessoas da família. E muitas vezes não é.
Então você vê que a interpretação sobre isso, ela varia muito, né, Dulce? A equanimidade é uma coisa que só a própria pessoa, no seu fiel da balança cosmoética íntimo, sabe que se a pessoa teve ou não. É muito difícil a pessoa de fora compreender isso. A gente não consegue passar, muitas vezes. Deixa eu falar só sobre isso. Queria que você aprofundasse mais essa questão aí que você colocou da vida pseudo-serena egóica versus a vida serena com as tranqueiras. Porque a vida serena com as tranqueiras que parece que é o melhor, né? É interessante porque você tem uma segurança relativa na corda bamba. Você está em cima, olha, eu costumo descrever assim, você está desse lado e a ponte para trás caiu. Voltar, nem pensar que você não vai voltar a ser a pessoa que você já foi. Na frente tem um abismo e tem só uma linha. Aquelas pontes tipo Indiana Jones, que vão arrebentando no meio do caminho, que você vai andando e ela vai caindo atrás. É mais ou menos esse tipo, até você conseguir colocar o pé em terra firme. Aí você alcança um certo patamar. Quando você pensa que está abafando, caiu de novo a ponte atrás e outra linha aparece lá na frente, do mesmo comprimento e da mesma forma. E você fala, mas de novo eu estava tão bem, estava tudo tão bacana, mas agora não dá, porque a ponte caiu e só dá para ir para frente. E a lama lá de Mariana está passando embaixo. Como é que você vai fazer? Sobe e vai. Então, só tem essa alternativa. O passado não há possibilidade, ele é a ponte que caiu, entendeu? A ponte caiu. Ele é bacana, você olha como é que era, tem isso, tem aquilo, olha, tinha aquilo, e acabou. Depois não tem mais nada, só tem o imprevisível, o imponderável. Então a consciência se acostuma a ter uma segurança relativa na insegurança, na impermanência. E é isso que traz o sal da vida. Ou seja, isso torna a vida interessante, motivadora, desafiadora. É assim que pelo menos eu vejo a questão. Agora, Marlon, na fatologia, na página 2, 13ª linha, de baixo para cima, sobre a insatisfação pessoal e o incômodo íntimo na condição de senhas autopesquisísticas. Sim, a insatisfação. Você pode aprofundar? Sim, a insatisfação, nós deveríamos até ter erigir uma estátua da insatisfação. Porque a insatisfação ela é o termômetro, o termostato para nós daquilo que está faltando completar. Mas na sociedade em que vivemos, a insatisfação precisa ser rapidamente esquecida. Como uma vida trepidante, cheia de pessoas, uma vida social intensa, o workaholic. Eu falo aqui na minha estrangeirismologia, a eliminação definitiva do workaholismo, o lazer criativo contra a surmenage, quer dizer, a sobrecarga. Por que as pessoas se sobrecarregam, querem dar sempre a impressão de estar muito ocupadas e muito tontas no meio de... Não, porque o tempo está correndo, ela está correndo contra o tempo e matando o tempo diariamente, porque não está prestando atenção na insatisfação íntima. Dê ouvidos. Quando a sua insatisfação crescer, pare tudo, tire uma pausa, tire um dia, faça um ano sabático, mas pare tudo e fala, não, eu estou com uma crise de insatisfação que é para repensar meus princípios. Eu preciso rever os meus princípios. Se eu conseguir fazer isso através de um CPC, ou através de um Consim Cobaia, ou que seja que a pessoa queira usar, ou a aplicação do conscienciograma por si mesmo, o modo que ela vai usar isso é para ela decide. Mas se ela não ouve a insatisfação, ela deixa de escutar a fala evolutiva. Olha, a evolução está me cobrando andar para outro caminho. Isso não é para mim, isso já ficou para trás. Sabe, a pessoa reprimida, que nunca apresenta suas ideias, que se deixa maltratar por quem quer que seja, vive numa condição subalterna, de sujeição, de submissão. Até que dia? Até que ponto? Por quê? Para quê? Não há necessidade disso. Então, quando a pessoa ouve a insatisfação, ela fala, não, eu preciso voltar a estudar. Agora que eu descobri, eu preciso mudar de profissão, meu trabalho não me atende, eu fiquei muito sensível para esse ambiente de trabalho que é muito negativo, eu não preciso disso. Então a pergunta do isto é para mim, ainda é para mim, eu preciso ficar aqui, isso é pré-requisito para quê? Então toda hora a gente se investigando nesse sentido e ouvindo as necessidades evolutivas, é a voz, é o grilo falante, né? A consciência. Às vezes o amparador está só esperando essa pausa para te dar uma deixa. Olha, você não precisa viver essa vida insípida, você pode fazer uma coisa muito melhor. Vamos lá? Quem está na frente aí?
Na última linha da página 12, na parapatologia, e também na página 3, o entendimento da estrutura cognitiva do assistido, favorecendo atendimentos extrafísicos na TENEPS. E também sobre o ato de honrar a paraprocedência na aplicação teática da fórmula SEI. Você pode aprofundar um pouco esses dois itens? Sim, sem entender a estrutura autocognitiva do assistido e abordar essa estrutura, fica muito difícil. Aquela palavra rapport, que é tão utilizada em conscienciologia, que é uma palavra francesa, que significa relatório, reportar-se-á. Você tem que se reportar à autocognição do assistido para fazer a assimilação com ele para cérebro a para cérebro. Não é energossoma só a energossoma, holochakra a holochakra. Não, você tem que saber como ele interpreta a realidade, como é a mundividência dele. Senão você não vai ajudar em nada. Se você não sabe que aquela pessoa foi criada num ambiente de extrema repressão, dentro de uma disciplina quase militar, que a pessoa não tem direito nem de respirar alto, quanto mais de pensar. Essa pessoa precisa ser ouvida na cognição dela para a gente resolver o problema. Primeiro, ajudá-la a sair desse buraco. Dizer, olha, existe vida inteligente fora dessa repressão. Põe a cabeça de fora, pode começar. Então, eu vejo que esse entendimento da estrutura cognitiva favorece o processo da TENEPS. E a segunda pergunta sua, qual foi? É a última frase aí da O ato de parapatologia. honrar? Isso. Ah, sim, porque quando a gente está fazendo aqui um esforço danado para não se afundar lá na lama da Samarco, né? A gente fazendo a força, que o planeta inteiro já é assim. Então, a gente está honrando a paraprocedência. Porque quando nós não tínhamos corpo humano, que a gente estava na dimensão extrafísica, só de psicossoma, mental-soma, ouvindo aquelas preleções dos amparadores, entendendo quase tudo dentro do nosso nível, numa boa, do ponto de vista cognitivo, era uma realidade. Chega-se aqui, a barra pesa para todo lado. Então, é sujeira, é afundamento, é tropeção, é poça d'água, é tempestade, é tornado, e a gente vai ficando assim, folha no vento. Mas se a gente for pelo menos um salgueiro, que é uma árvore que balança, mas tem flexibilidade, a gente vai ficar melhor. O sobrepairamento, equanimidade, na minha percepção, e imperturbabilidade, é você ser flexível aos ventos, principalmente aos maus ventos. E eles vêm, porque a diversidade é a escola. Eu falo aqui, é a professora da vida. A professora da vida é a diversidade. No livro Cristo Espera por Ti, na página 211, tem uma fala da amparadora monja, em que ela explica que a única linguagem que nós entendemos aqui, nessa dimensão, é a dor física ou moral. Nela, a pessoa acaba se achando de alguma maneira e encontrando uma forma de sair. Agora a gente pergunta, precisa? Será que sobrepairamento, equanimidade e imperturbabilidade não seriam as condições para a gente se precaver, para não precisar chegar no fundo do poço? Então, eu vejo que isso honra a paraprocedência, quando você está firme, balança, mas não cai. No outro dia você está lá, durinho, cumprindo os mesmos compromissos extrafísicos e assistenciais, além dos compromissos físicos. A questão é ir aprendendo a bancar isso com sobrepairamento, né? É balançar. A gente tem que entender que a adversidade vem para balançar, para não haver uma estabilidade, senão a gente se petrifica naquilo. Há pessoas muito boas, totalmente petrificadas, jurássicas dentro da condição evolutiva. Por quê? Porque elas não estão produzindo nada, elas só não caem. Então, a gente não pode se dedicar exclusivamente a não cair. Se a gente faz só isso, a gente vai produzir muito pouco. A gente tem que produzir, cair, levantar e continuar. Então, é isso que faz a vida da gente ter essa automotivação perene. As coisas que acontecem difíceis e que você supera a si mesmo. Malu, tira só uma dúvida minha. Você comentou aqui no entendimento da estrutura cognitiva do assistido, favorecendo atendimento extrafísico na TENEPS. Sim. Qual o contraponto com o limite do assistido? Porque quando a gente conhece realmente a realidade dele, mas se ele está vindo para a minha TENEPS é porque ele quer ser assistido, ou não necessariamente. Ou às vezes ele vai até um ponto, o amparador leva pelos méritos pessoais e ele é recalcitrante, eu falo disso.
A recalcitrância, ele não quer. Às vezes ele não quer ser assistido por você ou por mim. Então, mas aonde fica o meu limite de Você assistir? tem que perceber a hora que não está mais ajudando. Ou seja, ele não aplica mais nada daquilo que você tem para oferecer. Ele já descartou todas as hipóteses que você ofereceu como solução. E ele continua trazendo o mesmo problema e você já apresentou pelo menos 50 soluções diferentes e ele não quer nenhuma delas. Ele quer uma nova. Ele quer tomar o tempo. Né? Então é bom a gente ver quando o assistido não está disposto a aplicar nenhuma das soluções que você conhece. Então a gente diz, eu não conheço mais nenhuma solução que possa te ajudar. A solução está em você. Vai à luta. Ok. Que você aprofundasse em citaciologia, na página 1, pensar é julgar. Quais são os seus apontamentos a respeito dessa frase? Todos que você puder pensar, porque ela é justamente anticlerical. É uma frase anticlerical, antirreligiosa. Quem sou eu para julgar fulano? Se você pensou, julgou. Esse aqui é um lucidíssimo pesquisador, Nicolas de Cusa, que ele trouxe essa frase brilhante e que ela sintetiza a antihipocrisia cristã, católica, religiosa de maneira geral. Quem sou eu para julgar? Você é você. E a outra pessoa te julga porque ela é ela. E acabou o assunto. Todo mundo julga todo mundo. Todo mundo avalia tudo e todos. É da natureza consciencial avaliar. É da natureza consciencial apresentar um diagnóstico, um tipo de final para aquele case, pelo menos naquele momento. Entendeu? Você tem que ter, naquele momento, o máximo que você atinge do diagnóstico para aquela pessoa é esse. Pode ser que ele esteja incompleto, bem provável, pode ser que ele não seja o ideal, mas você avaliou. Agora, quanto mais preconceituosa, pobre, mesquinha, vamos dizer, tacanha é a consciência, mais o julgamento dela é negativo, preconceituoso, desinformado. É só chegar nessas passeatas na rua que você todo dia... Até perguntaram para uma moça que estava lá, lutando, militando, perguntaram, mas qual é o ideal de vocês? Qual é a força? Ela fez, ideal? Como? Em bandeira ideal? Ela não percebeu nem onde ela estava. Quanto mais ela está defendendo alguma causa. Então, a maioria é isso. É no meio do rebanho, vai no bolo. Agora, quem avalia, quem julga, quem critica, quem faz a análise dos fatos, essa pessoa está usando a hiperacuidade, o livre-arbítrio. Ela está existindo de fato. Ela está cumprindo o fim da existência da consciência, que é avaliar tudo e todos, inclusive a si mesma. Né? É julgar de qual forma? Positivamente ou negativamente? Não interessa, pensar é julgar. A natureza humana não falha, cada um julga segundo o seu paracérebro. Se a pessoa não tem registro no paracérebro mais avançadinho para avaliar aquela pessoa, ela não vai poder. Se ela não tem parapsiquismo, então, coitada, a avaliação dela sempre vai ser quadrada, vai ser uma mesa. Nunca vai passar daquilo, porque ela não tem outras variáveis. Ela não vê as companhias extrafísicas, não vê as energias, não sabe o que a pessoa está fazendo, não tem o entendimento cognitivo do assistido que eu comentei há pouco. Então, pensar é julgar. Se não fosse isso, não existiria baixa autoestima. A pessoa que tem baixa autoestima, ela se julga mal. Ela é o promotor e ela é o juiz ao mesmo tempo. A autovitimizada, a mesma coisa. Ela mesma faz o tribunal do júri dela e se põe na condição da supervítima naquele caso. Nós estamos dentro da linha da paradireitologia, então é por isso que eu estou fazendo esses exemplos para você. Ninguém foge. Você faz o melhor, tenta acertar, dá nó em pingo d'água, se vira do avesso, costura, e quem está à sua frente fala assim, para você é fácil. Não é? Para você é fácil, com todas essas habilidades, até eu. Porque ninguém pergunta, qual foi a sua trajetória para chegar nisso? Como que você conseguiu ficar assim? O que você fez para fazer isso? Esse preço ninguém está interessado em saber. Eles só querem saber o resultado final. Então é fácil. Durma com um barulho desse. Sim, Paulo. Do workaholismo,
Eu vejo alguma relação com a síndrome de salvacionismo, né? Quando você falou assim, isso é para mim, queria ver, e para mim isso está relacionado também com a identificação da sua identidade interassistencial. Como é que você faz? Como é que você identifica, chega um problema, chega uma tarefa, isso é para mim? Você vai através dessa sua identidade que você com certeza já identificou? Sim. Como é que você faz isso? Às vezes, eu confesso a minha total impotência ou ignorância naquele contexto. Não tenho experiências para dar aqui. Não tenho, não é da minha capacidade. Há casuísticas que elas ultrapassam a sua condição. Olha, eu consulto aqui no caso aos universitários, a professora Dulce, para ela me comentar o seguinte: Dulce, com a dessoma do professor Valdo e a desativação da UFIEX, houve um repartimento e um reescalonamento dos pedidos. Tá bom? Tá bem para você isso aí? Pronto, responde. Então, há coisas que chegam sofoclianas, chegam dramas gregos, com todas aqueles componentes, você fala, gente, pelo jeito ele atendeu isso aqui a vida inteira e ainda não resolveu nada. A pessoa está com a mesma problemática. E escreve pontualmente, com todos os detalhes, com registro, com tudo. Então, ela quer um salvador da pátria. Ela quer alguém que ela despeje os problemas em cima. E que bom que tem os santos, que bom que tem tem guia, tem um monte de coisa para a gente despejar os problemas neles. E eles resolvem, eles são os assistentes. Uhum. Mas eu vejo que acontece muitas vezes conosco, né? Aqui, que as pessoas querem trabalhar, voluntariar em vários locais, mas eu acho que está faltando um pouquinho esse foco, não está? Claro, quem trabalha em 10 coisas diferentes não está fazendo nenhuma. Tem um ditado que diz, se você tem 3 médicos, você não tem nenhum. Uhum. Nenhum vai cuidar de você na hora que você precisar, porque são 3, né? Onde bateu 3 já está uma dificuldade tremenda de linhas, de filosofia. A pessoa que não tem dentro de si uma linha própria, uma identidade própria, um caminho próprio, a ProEx é pessoal, ela é individual. Se fosse assim, a Max ProEx grupal já é um traçado de linha muito mais avançado, e nem foi a gente que traçou esse conjunto. Mas a pessoal está dentro do temperamento, da linha de manifestação da pessoa, do passado da pessoa. Então, ela tem que ter uma identidade na vida humana. A profissão é uma identidade que a pessoa já tem. Então, a linha assistencial é uma identidade. E ela vê que aquela casuística não é para ela. Ela vê que aquele contexto ali não vai funcionar, não vai adiantar. E mesmo porque, às vezes, a pessoa chega e ela já fez a mesma coisa com trocentas pessoas. Ela está só querendo mais um. E alguém que diga o que ela quer. Nenhum disse ainda. Então, ela faz uma tentativa. Ela bate em todas as portas e ela deixa na sua porta. E você vê de novo e fala assim, mas você tem todos os elementos para resolver isso aqui. Você não precisa de assistência para isso. Isso é falta de aquilo que o professor falava. Ó. Com isso aqui, a pessoa já dá conta de resolver, em vez de pedir. Pede o que quer e leva o que precisa. Né? A gente fala o que quer e escuta, às vezes, o que nem está esperando. Mas faz parte do contexto. Eu vejo assim, Paula. Ok, obrigada, Malu. Malu, só lembrando que a professora Mabel tem um verbete, viu, Paula? Que chama o bônus do não. E não sei se conhece esse verbete, que é bem nessa linha da pessoa... Que a evolução exige você dizer não, né? Bônus do não. Dentro do que ela estava colocando, que a Malu também comentou, a evolução da gente exige a gente saber dizer, não, isso não é para mim. Não é para mim, eu não preciso. Eu estou fora dessa, me inclua fora dessa. Não preciso. E aí tudo que a gente recebe positivamente por ter dito aquele não, né? Ter sabido escolher, ouvir os amparadores e não se envolver em todas as demandas que surgem, né? Isso é bem sério. Posso? Não é? Quem é? Com você. Seu microfone está mal direcionado. É para cima, ligando, e bem direcionado. Deu? Isso, agora sim. Aqui no detalhismo, binomiologia, o binômio entendimento-atendimento. Que conselho você daria para as pessoas interassistenciais que ainda usam a racionalização demasiada na classificação da isca? Você concorda que o tempo inicial deveria ser usado para assistir
Vamos dar o exemplo da TENEPS 24 horas, e um segundo tempo, a classificação da isca. E se não tenho potencial para assistir, então eu vou ser assistido ali naquele momento também, juntamente com a isca? Nesse caso entra aquela fórmula sábia do discernimento, né? O autodiscernimento. Eu entendi a demanda e me sinto apta a atender, posso. Agora, eu acho que esse negócio de isca não dá tempo da gente ficar identificando a isca até chegar nisso, não, porque o anzol já está puxando, o ideal é você já atender o que precisa mesmo. Percebeu que está escado, foi escado, ou que está assediado mesmo, porque qual que é a diferença da isca extrafísica lúcida para o assédio propriamente? É quando a pessoa se deixa envolver por aquilo, aí já a água já correu, já danou tudo, então é muito antes. Então, a defesa da pessoa com o passar do tempo, uma TENEPS veterana e um trabalho assistencial contínuo e o domínio de energia relativo que a pessoa tem, ela vai, a chave é o estado vibracional e a energia, a chave do processo, mas o processo não é o estado vibracional. O processo é a pessoa entender o que está acontecendo com ela, e ela sabe que aquilo veio tal hora de fora e não alcançou ela, está aqui na periferia, ó. Está aqui, não está no chakra nucal. Quando chegou no nucal é a última instância. A pessoa já está de canudinho no holossoma. Então não pode chegar a esse ponto. Esse é o princípio, lá no princípio. Depois não, depois você vai aumentando, os amortecedores vão aumentando, ou seja, o energossoma, o holochakra vão expandindo. Cada vez você tem sinaléticas mais refinadas. Essas sinaléticas estão aqui, ó, no córtex, no neocórtex, lobo frontal. É daqui que vem a sinalética, no cérebro novo. O velho não. O velho é sintoma, é coisa braba. Aqui é o fino. Então você vai detectando a distância que está acontecendo e já está agindo. A pessoa vem de lá, você já sabe que precisa fazer um autoencapsulamento para poder atendê-la num nível razoável. É isso que os amparadores fazem com as pessoas doentes nos cursos de campo. Eles não esperam a pessoa chegar e grudar neles. A pessoa já é encapsulada naturalmente na hora que chega, porque ela precisa daquele atendimento parasanitário antes de ser atendida. Respondeu? Malu, dentro do paradireito das suas experiências aí, quando você coloca intercompreensão, gera autossegurança, né? E aí, enfim, diante de tantas incompreensões ou injustiças, também incompreensões, o que você, na sua experiência, assim, fez ou faz em termos de intercompreensão, né? Dentro do Eu uso uma técnica, Alicia, desde muito tempo, que é a frase assim, está na faixa. Está na faixa dessa pessoa agir assim, porque é o nível dela. Se eu não percebi, o erro foi meu. Se eu já sabia, percebi e nada fiz, o erro também foi meu. Então está na faixa. Uma pessoa que chega perto de você, falando palavrão o tempo todo, é aquele jeito dela agir, e está na faixa dela uma série de sequências desse comportamento. Porque se ela não percebe nem o efeito mais imediato dessa pensenidade no ambiente, imagina o resto. Então, estando na faixa, você, de alguma certa forma, congela o raio de ação. Quando você diz, está na faixa dessa pessoa agir assim ou assim, a faixa dela é essa, você já traçou linhas demarcatórias para ela. Não tem surpresa. O que pega a pessoa é a surpresa. Então, a fórmula SEI é para justamente você viver no realismo das faixas evolutivas. Ah, mas isso é preconceito, é igual a casta lá dos hindus, coisíssima alguma. Senão não existiria a escala evolutiva. E tem uma coisa chamada escala evolutiva, seja faixas de manifestação, faixas, frequências, sintonias. Então, a gente já sabe que existe isso. Então, você vê que a pessoa está numa faixa muito diferente, você tem um nível de expectativas que não são surpreendentes para você, porque estava dentro da faixa. Aí, quando vem te falar, olha, mas o fulano fez isso, fez aquilo, bom, agora me fala a surpresa, por favor. Tem alguma novidade para me contar? Mas aquilo estava na faixa, você já tinha visto, a ação da pessoa, é aquela, sempre foi. Então, isso acaba com a ingenuidade, acaba com a impulsividade,
sabe? A coisa da pessoa se precipitar em relações que não são positivas, se envolver intimamente, abrir a sua guarda, a franquia da sua intimidade doméstica para a pessoa errada. E isso muda as companhias. A seletividade é própria de quem escolhe, é do livre-arbítrio. O determinismo tem relação com as exclusões. É outra coisa. Excluir não quer dizer que a pessoa entendeu. Escolher tem. Escolher tem a ver com o que a pessoa entendeu. Ela prefere isso àquilo. A outra não. Ela excluiu por las dúvidas. Exclui tudo. Às vezes há casos de segurança que a gente precisa de fazer que você tem que excluir todas as variáveis. Não tem alternativa. Do contrário, você põe sua vida em risco, seu trabalho em risco, o trabalho dos amparadores em risco. Olha as regras de segurança dos cursos de campo e das dinâmicas. Exclui. E muito. Por quê? Tem que excluir por causa da segurança. Existe um bem maior à frente. Então, essa exclusão, ela é profilática, ela é produtiva, ela é terapêutica até certo ponto, para preservar a própria pessoa de si mesma. Ficou claro, Lícia? Agora, Marlo, aqui na fatologia, na página 2, terceira linha, o sentimento mental somático fraterno substituindo as emoções no trato com as misérias humanas físicas e morais. Você poderia, por gentileza, comentar, e, se possível, dar exemplos? Essa pergunta é daquela nossa amiga da Alemanha. Posso sim, sabe por quê? O sentimento mental somático vem dessa intercompreensão. Ele surge da compreensão da faixa evolutiva. Está na faixa evolutiva. Você já tem compaixão pela faixa evolutiva que a pessoa está por antecipação. É aquilo que o professor Valdo fala que é o perdão antecipado. Está na faixa. Qual que é a surpresa? Não tem novidade nenhuma. Então, essa intercompreensão é a questão do raciocínio lógico. Você foi pela mental somática. É fraterna, sim, porque preserva você de erros e preserva a outra pessoa também. As misérias humanas, sejam elas morais ou físicas, elas são alvo da minha mais profunda dedicação e compreensão. Eu quero compreender todos os tipos de miséria humana que tem. Eu sou fã de assistir coisas relativas a essas psicopatologias, as misérias humanas, porque eu assisto com um objetivo totalmente didático e terapêutico, pedagógico. Agora, Marlo, dentro dessa linha aí de sentimento mental somático, ela pergunta aqui na sexta linha também, o sentimento mental somático da compaixão sincera antilacrimogênica. Exatamente. Você poderia aprofundar alguma coisa? Sim, porque você sente, por exemplo, a gratidão é um exemplo clássico de sentimento e não de emoção. Gratidão é um sentimento mental somático. Por quê? Precisa do raciocínio lógico para você ser grato. Você só é grato se você entender que foi ajudado. Tem lógica isso, não tem? Tem uma certa lógica. Então, quando a pessoa fica envolvida emocionalmente com a outra, de forma lacrimogênica, ela não está usando o mental soma, ela está usando as emoções, ela está usando o psicossoma, está raso, está numa faixa ainda meio baixa. Agora, quando você entende essas misérias humanas, você tem gratidão pela oportunidade de assistir que você está tendo. Imagina o que vale isso, gente. Você saber que pode ajudar uma pessoa. Pensa nisso. Você tem aquilo que a pessoa não tem. Você tem o medicamento na mão. Você tem a informação que pode ajudá-la. Isso é um privilégio tal que a gente tem que ser grato sempre. No nosso livro dos credores, a gente tem que pôr lá, sou grata à dedução lógica do fato de eu poder assistir. Eu tenho competência, capacidade, inteligência, saúde para fazer isso. Marlo, tem uma pergunta aqui justamente sobre a enciclopédia dos credores. Você podia já aproveitar e comentar a elaboração da enciclopédia pessoal dos credores? Sim, a elaboração da enciclopédia pessoal está muito dentro disso, do reconhecimento e da gratidão aos amparadores, aos seus próprios esforços contínuos, vida após vida, de estar aqui hoje tentando mais uma vez acertar. Isso aí tem um mérito muito grande. Então, você é grata aos seus esforços, você é grata aos amparadores que reconhecem esses esforços e valorizam, e você tem o sentimento gratulatório, mental somático. Então, o livro dos credores é onde você relaciona tudo que você tem de bom e tudo aquilo que você recebeu de quem quer que seja. O meu livro dos credores, por exemplo, eu tenho que fazer um EAD, sabe, Dulce, que não dá para fazer ele escrito. Não vai dar, eu vou ter que fazer em EAD em vários módulos.
porque é muita gente. Então, isso a gente vai percebendo ao seu redor, de todas as vezes que tem uma circunstância crítica, tem uma mão para te ajudar, tem uma palavra para te ajudar, tem uma solução para te oferecer, e você também se sente grato de ter essas soluções e essas medicações dentro de você. Tem uma aura medicamentosa, uma pensenidade curativa, que cura você e pode curar o outro. Então, isso tudo vai lá para o nosso livro dos credores. Então, a consciência também precisa se curvar na sua realidade e falar, eu sou grata aos meus esforços por ter chegado até aqui. E não dizer, eu sou uma vítima do destino, imagine o que fizeram comigo. Isso é um ato de ingratidão, isso é anticosmoético, totalmente. A pessoa rebaixar a sua autoestima, ela está sendo anticosmoética, porque ela está, vamos dizer, desvalorizando uma obra de filigrana, montada pedacinho a pedacinho, que ela mesma construiu para chegar até agora. Ela pisa no próprio prato que ela come. É uma coisa absurda. Então, a gratidão é um sentimento mental somático, se sentir numa condição gratulatória, natural, por tudo e todos, inclusive por si mesmo, faz com que você consiga compreender melhor as misérias humanas e escrever o seu livro dos credores. O livro dos credores principal está escrito na sua holomemória. Aquelas pessoas todas que você evoca e fala, desse aqui eu recebi isso, daquele outro eu recebi aquilo. Inclusive dos assediadores, que são os maiores professores que a gente tem aqui nessa dimensão. Agora, só lembrando, né, Malu, que essa questão do livro, da enciclopédia dos credores, essa proposta, não é, feita pelo professor Valdo, ele propõe uma técnica bem específica, que é você anotar em cada linha aquelas pessoas que você considera que são os seus credores. E originalmente ele chamava livro dos credores. E depois ele complementou, ampliou como sempre, chamando de enciclopédia, verdade, considerando que o livro se referiria a alguma coisa dessa vida intrafísica. E a enciclopédia já seria algo relativo à holomemória, à holobiografia, considerando outras vidas ao longo da série X. Então fica aí o convite, né, Malu, para todos fazerem aí. Tem o livro dos credores do Grupo Carlos, lá na epígrafe, que já está bonitinho, encadernado, capa dura, bacana. Ajuda, então você faz o seu. Então você pode fazer o seu também. Deixa ele perguntar que ele está na frente. Você, Conceição? É melhor ele primeiro, vai. Ô Malu, o país está passando por um momento político bastante conturbado, e é claro que todos nós estamos envolvidos com isso por ações de vidas passadas e por ações dessa vida. Enfim, tomando como base aqui o tema do verbete, né, uma técnica de autoescrutínio cosmoético, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê o papel do intermissivista nesse cenário. Ele não ficar ser mais um para jogar pedra, para entrar no linchamento do Júlio, lá do Cristo Espera por Ti. Ele não ser um rosto na multidão só de atirar pedra, apresentar soluções. E quem é tenepsista, inevitavelmente está trabalhando nesse contexto. Está tirando não tem a polícia que chega lá para afastar as pessoas mais desequilibradas, mais alteradas. Na verdade, os tenepsistas estão fazendo isso o tempo todo, evitando arruaças maiores, pacificando o ambiente, tirando as pessoas mais exaltadas. Porque se você for espremer nessas linhas de manifestação pública, a maioria fica contagiada pela multidão e fica mesmo assediada. Toda multidão nivela por baixo. Então, entrar na multidão da pensenidade também é nivelar por baixo. Tem que nivelar por cima. E você falou a frase básica, nós estamos tendo o dirigente, o gestor, o governante, que a média merece, é aquilo da média. Se nós fôssemos avançadérrimos, provavelmente nós teríamos um colegiado gestor, um Estado mundial já funcionando, e ainda não é isso, porque enquanto a consciência for favorecida pessoalmente por algo ou alguém, ela vai ser eleitora daquele alguém. E aqui nós estamos falando a coisa totalmente contrária. O sobrepairamento significa o direito igual. É você ver tudo numa linha de igualdade, numa média. Se está na média, é a média que eu estou envolvida nela. Se eu melhorar, todos ganham. Se eu investir na minha maturidade, todos
serão beneficiados, não apenas eu. Porque eu vou melhorar o nível da média, e se a média melhora, nós vamos ter gestores, governantes, líderes mais maduros. Para ter um líder mais maduro, eu preciso aumentar a minha maturidade. Se a minha aumenta, a média sobe. Então, trabalhar para a média subir. Está claro? Se a média subir, todo mundo vai ser beneficiado. Malu, Pois não. no início, você colocou em relação à imperturbabilidade que não permitir que a desordem alheia tome conta de você. Tá na definição. Então, quando a pessoa convive com um duplista ou vive só, isso se torna mais fácil. Mas quando uma pessoa tem um contexto familiar bem amplo, com pai, mãe, irmãos, parentes, tios, e ela vive naquele contexto em que nem tudo está na ordem, porque nem todos são, entendeu, iguais. Como aplicar? No caso, você tem alguma técnica que você possa, né, trabalhar essa questão de não permitir se perturbar na desordem do outro? Alheia. Está aqui na etimologia, imperturbabilis, quem não se perturba, o que não se põe em desordem. Então, veja bem, é a fórmula do 51%. Eu preciso estar ali? Se tiver 51% de razões positivas e boas para mim para estar ali, beleza. Se eu tiver 51% de conflitos por estar ali, não está bom, é sinal que tem que rever. Eu não preciso, eu posso escolher e eu vou pagar o preço. Eu posso escolher e vou pagar o preço sobre isso. Porque devido ao seu compromisso multidimensional, devido ao compromisso que você tem com milhares de consciências, você não vai privilegiar um bando de malucos e ficar no meio deles. Eu não preciso ser a enfermeira-chefe do hospital psiquiátrico. E posso ajudar muito. Posso ajudar muito, principalmente se eu não me puser em desordem. Então, se você se afasta do grupo da desordem, da entropia, daquilo que não tem solução, e você de fora pode ajudar muito mais. E você ajudando de fora, eles vão melhorar, até você poder entrar lá. Aí você entra de volta e vê que a casa já está varrida, que já tem janela, tem porta. Muitas vezes a nossa ausência foi muito mais pedagógica, profilática e terapêutica do que a presença se consumindo junto com a baderna. Se você está fora, você cresce, aumenta. Olha o altruísmo egóico. Egoísmo altruísta. Quem fez essa proposta foi um pesquisador que é o mesmo que propôs a ideia do estresse. Hans Selye. Egoísmo altruísta. O que é o egoísmo altruísta? Você se prepara e se fortalece para doar mais, em vez de ser consumida por um grupo minúsculo, que não vai mudar. E daqui a 10 anos e daqui a 2 vidas, você vai encontrar e aquele grupo está se engalfinhando na interprisão do mesmíssimo jeito. Você fala, nossa, e se eu tivesse ficado lá? Eu tenho uma casuística pessoal sobre isso que pode te ajudar, Conceição. Eu estava envolvida num relacionamento afetivo lá na França, com uma pessoa, há alguns anos, e essa pessoa adoeceu e apresentou um processo de psicopatologia grave. Não havia, vamos dizer, não era desafeto nem nada. O que estava acontecendo era a psicopatologia. Isso está no meu livro Síndrome do Estrangeiro. Então, eu teria que me afastar daquela patologia para poder ajudar. Então, quando eu vim ao Brasil, eu encontrei uma pessoa e a pessoa falou assim comigo, pois é, Malu, daqui a 10 anos você vai olhar e aquela pessoa vai estar no mesmo lugar. É isso que você quer? Bastou. Bastou. Sair. Então, a ideia era sair para poder ajudar, porque se ficar junto, afunda junto. Porque a voragem da psicopatologia leva você em looping lá para o buraco. Entendeu? Então, você tem obrigação de se preservar. Para fazer assistência, o assistente tem obrigação de se preservar. Para ele ser mais altruísta, ele precisa aparentemente ser egoísta. Certo. Ficou claro, Conceição? Claro. Malu, dentro dessa linha também da patologia, quando você coloca que gosta de
assistir até filmes e ver situações em que tem a miséria humana. Então, mas para ter um olhar terapêutico, né? Como seria esse seu olhar terapêutico? E de que forma você iria aproveitar esse contexto para encadear uma solução? Na solução. Como? Veja bem, eu posso me considerar uma usina de reciclagem. Eu aproveito tudo. Então, eu gosto muito de ver documentários, biografias, porque aí você vê as misérias, as dificuldades da pessoa, no fundo, lá no fundo. Eu não sou mórbida. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo que é belo, harmônico, agradável, suave e leve. E estudo a patologia, a miséria, o desconforto, a doença, para poder cada vez mais desenvolver isso. Então, para desenvolver a harmonia íntima, você não tem que fugir de tudo que é desorganizado. Você tem que compreender aquilo e arranjar uma solução. Isso é que é o mais interessante. Então, você avalia a vida daquela pessoa e ela agiu daquele modo. Você fala, puxa vida, ela não viu isso, ela não viu aquilo, ela não viu essa outra opção. Eu tenho essas opções todas. Então, é isso que eu extraio da doença e da patologia. A ausência de opção daquela pessoa que não viu possibilidades positivas e o manancial de soluções positivas que eu tenho à minha disposição. E isso para a TENEPS é muito importante, porque a TENEPS ela não é TACOM, ela é TARES. Ela é fundamentada na pensanidade do assistente. É como ele pensa. Se ele pensa sadio, ele é uma farmácia popular. Tem todos os medicamentos de graça, todos os coquetéis, tudo que pode. Porque você já saiu de poucas e boas, e as coisas que você não viveu, você olha e fala, não, eu não entraria nisso, porque eu tenho isso, aquilo e aquilo outro para sair dessa situação. Eu não me afundo. Eu não vejo filme de terror. Não precisa. Mas, Malu, isso não pode levar a pessoa a se auto-isolar? Porque o mundo é patológico. Então, toda vez que eu vou me aproximar de alguém ou de uma situação, tem um patológico lá. Então, você não pode entrar num argumento aí de auto-isolamento mesmo, não, já que não tem jeito, o mundo é doente mesmo, é melhor ficar a cavaleira, a distância de tudo. O tenepsista, ele é uma figura popular, né? Ele não tem nada de isolado. O tenepsista, ele está com a cara a tapa multidimensionalmente. Ele é a pessoa mais popular que tem, é o tenepsista. E se ele ainda por cima alia isso, um temperamento acolhedor e comunicativo, melhor ainda. Aí é um prato feito, todo mundo quer bicar um pedacinho. Muito difícil se isolar quando a pessoa realmente faz assistência. Se ela se isola, porque ela não está fazendo assistência. Porque a assistência, ela é aberta, ela é multidimensional. Ela tem lugar para todo mundo, ela acolhe tudo, ela recebe tudo, ela se preserva e escolhe. É muito diferente. Vamos lá? Na página 1, Malu. Boa tarde. Estrangeirismologia. A importância da matriz de Souet, evitando surpresas desagradáveis. Poderia comentar aí? Maîtrise de soi. Maîtrise de soi significa o domínio de si. Né? É aquilo que eu já comentei das faixas evolutivas. Eu, quando vejo uma pessoa, depois que eu tenho um certo tempo de observação daquela pessoa, seja com sim ou com CX, eu vejo a faixa em que ela está e aonde ela pode cair. Ela tem um gráfico ali, eu vejo o algoritmo dela. Eu vejo o algoritmo perfeitamente, onde que ela pode detonar tudo. Eu vejo o perigo, a imprudência, tudo aquilo que pode dar errado naquela pessoa, numa boa condição. Eu consigo ver isso bem. Essa conscienciometria, ela é muito natural para mim, mesmo porque vidas e vidas, para defender o próprio pescoço, eu tinha que ter essa maîtrise de soi. E isso ajuda muito o assistente, porque ele vendo essas faixas, essas questões, ele vai evitar, de fato, essas surpresas desagradáveis que eu falei aqui. Olha o seguinte também, chiaroscuro. O que é isso? A pessoa está te pintando uma imagem toda docinha, bonitinha, neném, e você sabe que ali atrás tem um leopardo. Não é? O leopardo vai, quando não for uma baleia de dente para fora, em cima,
pronta para dar o bote. Então você vê aquilo claramente. Já tinha uma propaganda na televisão que era assim, uma menininha toda bonitinha, com a mãozinha para trás, e aí oferecia uma torrada, ela abria uma boca desse tamanho, nhaque. Virava um jacaré. Virava um jacaré. Então a gente tem que ter muito cuidado, que a jacaré abraça, né? Agora, Marlo, aqui na estrangeirismologia também, na penúltima linha, o l'esprit de corps, tentando legitimar o corporativismo egóico. Sim, tem um amigo nosso perguntando também. O l'esprit de corps é o corporativismo, o espírito do corpo, quer dizer, a pessoa que age em grupo, ela representa um grupo. L'esprit de corps é também um pouco a priorismose até certo ponto, porque a pessoa pega aquilo como sendo a defesa daquele grupo. Então, l'esprit de corps, ela vai ver que a pessoa... Eu já vi gente fazendo TENEPS realmente só para atender a família, não estava com outro interesse. Porque a filha tinha que passar no vestibular, porque a mãe tinha que ir não sei para onde, que o pai fez um concurso, que o outro ia não sei para onde, e ela punha aquilo tudo lá, nos pedidos da TENEPS. Então, é uma TENEPS assim mais, vamos dizer, doméstica mesmo. Uma TENEPS doméstica, que de TENEPS não tem nada, porque não aceita pedidos de fora. Então, é uma coisa só, porque já tem muita gente para atender. A família é grande. Então, tem que ter uma certa condição, alguém tem que fazer esse trabalho. Então, nesse contexto, a gente vê que esse esprit de corps está funcionando em tudo. E muita gente tem religião justamente para poder ter uma linha de pedido, né, Dulce? Aquele peditório. Morre a tia, no dia seguinte já entrou na lista de pedido. Tia, vê se você ajuda, o menino está muito bravo, muito nervoso, não está dormindo direito. A pobre da tia entra na linha do peditório da família. Né? Ela vira a solução. Coitada, às vezes ela não está dando conta nem dela, né? Mas tem isso mesmo. Malu, agora tem umas perguntas aqui daquele nosso amigo da Suíça, um recém-verbetógrafo que esteve aqui. E ele diz, professora Malu, gostaria de agradecer a mediadora, obrigado também, Dulce Dal, Rosa Nader, assim como todos os membros da equipe da verbetografia e do CAEC, pelo acolhimento em minha estada aqui em Foz do Iguaçu. Eu quero parabenizar a verbetógrafa e também agradecer pelo conjunto da obra, bastante assistencial e que me proporcionou enormes reciclagens. Aproveito ainda para deixar algumas questões a serem esclarecidas. Pois não. A primeira foi aquela do esprit de corps, agora a sinergismologia, na página 3, terceira linha, o sinergismo patológico, recalcitrância, mesmexis. Sim, é aquele caso em que a gente já ofereceu para a pessoa muita coisa. Os amparadores também já trabalharam com a pessoa, ofereceram muitas opções, muitas soluções bacanas. E a pessoa, ela não muda 1 centímetro da vida. A reciclagem existencial, ela é mais visível, porque ela trata de coisas básicas da vida. Uma mudança de cidade, de casa, de emprego, de parceira, de parceiro, tudo isso entra na Ressexis. Mas a Recim, que é a parte da autopesquisa profunda, às vezes a pessoa não quer adentrar. E ela está batendo com a cabeça no teto o tempo todo, porque precisa abandonar aquela mania de defender tal coisa, precisa, às vezes, abrir mão de uma herança de família que está dando um rolo federal que ninguém se entende, às vezes é preciso uma concessão. Então, a gente vê que a Mesmex atua na pessoa em tudo. A pessoa às vezes está no buraco, mas você fala, olha, se você não deixar de praticar tal coisa, ou frequentar tal ambiente, ou não fazer tal coisa, você não vai conseguir tirar esses assediadores de perto de você. E a pessoa, ela quer compor com os assediadores. Ela fala assim, eu fico numa boa, mas os assediadores também ficam lá. Eu não quero desalojar ninguém. Então, ela não se mexe. A Mesmex é um sinal de que a pessoa não está disposta a renovar a vida e, principalmente, renovar a intraconsciencialidade. Abrir os porões, deixar sair tudo, ventilar tudo, deixar entrar sol, porque não há segredos do ponto de vista multidimensional. Tinha um jornalista também, um cronista social, que dizia, em sociedade tudo se sabe. Então, multidimensionalmente, Dulce já sabe. Então, multidimensionalmente também é válida a mesma coisa. Multidimensionalmente, tudo se sabe. Todo mundo fica sabendo das coisas. E cavalo agora, não sobe escada, né? Agora, outra, Malu, é a binomiologia. O binômio afinidade-autenticidade. E ele então agradece. Olha, a afinidade é quando você pratica
um código pessoal de cosmoética mais similar a determinada pessoa. Eu, pelo menos, vejo essa identidade paracerebral como uma verdadeira afinidade. A gente pode ter afinidade com uma pessoa porque é parente, porque gosta, porque é tio, porque é primo, porque é neto. Beleza. Essa afinidade é bacana também, parental. Mas o ideal é a identidade paracerebral. É isso que traz as amizades raríssimas para perto de nós. Então, essa parecença de códigos pessoais de cosmoética, de vontade de acertar, de lealdade, de franqueza, levam, de fato, a pessoa para a autenticidade. Porque as afinidades avançadas, você não precisa bancar nada perto daquela pessoa, nem ela perto de você. Ela é o que ela se sente à vontade, ela se sente acolhida, ela se sente compreendida. Não precisa fazer esforço nenhum para agradar. Então, a verdadeira identidade, ela é a identidade paracerebral, cosmoética, do CPC, que parece com o da outra pessoa. E isso te põe na mesma faixa, na mesma sintonia com aquela pessoa. Assim eu entendo. Primeiro você, depois ele, pela ordem. Vai você logo. Aqui no detalhismo, codigologia. O código de conduta. A fórmula 6, sobre paramento, equanimidade, imperturbabilidade, ela teria a ver com uma tendência à previsibilidade devido ao código de cosmoética sob a ótica da paradireitologia? Sem dúvida nenhuma. Se a pessoa conseguir transformar esse trinômio no estilo de vida, eu considero a conscienciologia um estilo de vida. Ela é uma ciência, tudo bem, mas ela é um estilo de vida. Você escolhe aplicar ou não. Então, ela pode se transformar num código de conduta, que é o CPC. E a pessoa pode, a partir dessa fórmula C, aplicada e com mega esforço, a pessoa tentar cada vez isso. Essa palavra sobrepairamento eu ouvi lá por 1987, por aí, do professor Valdo, numa viagem. Nós estávamos no aeroporto conversando, e ele falou: Malo, você precisa aprender a sobrepairar. Ele falou uma única vez isso. Ali, aquilo me impactou profundamente. Eu falava, gente, que bom que a gente está no aeroporto, porque daqui a pouco nós vamos sobrepairar mesmo. Pelo menos a cidade de Belo Horizonte eu já vou ficar mais feliz, porque vai ficar no alto. Mas aquela ideia me impregnou desde aquela época, e ele repetia isso com muita frequência, porque não saber fazer o sobrepairamento, não saber sobrepairar. Então, quando a gente se envolve muito num pepino qualquer, num contexto de uma maledicência, num contexto de alguém que te interpretou mal, e isso é uma falta de sobrepairamento, porque vai continuar acontecendo isso nas nossas próximas vidas, sabia? Vai ter gente que não gosta da gente, que não gosta, que não quer ver nem pintado. Vai ter gente que nós vamos cruzar e que vão ser pessoas que não vão nos querer bem. Há pessoas que não vão nos entender por mais esforço que a gente faça. Faz parte. E se você não sobrepairar isso, você vai se incomodar com cada um que ficou desagradado de alguma forma. Não dá. Então, ou você agrada a todo mundo, ou você evolui. Junto, isso não funciona. E evoluir, às vezes, desagrada e contraria algum interesse. Pelo menos eu vejo dessa forma. Previsível a conduta cosmoética, né? É isso. Os companheiros do passado vêm todos de volta. E eles fazem os mesmos convites. Quando aquele tempo que a gente pertencia ao grupo, né? A gente fazia parte daquele grupo, voltar para o reduto. Professora Malo. Sim, pode falar. Dentro da escola. Eu acho que ou não está bem direcionado ou ainda não. Está ligado? Vou para cima e bem direcionado. Oi. Tá, agora está. Professora Malo, dentro da escola do parapsiquismo, nós tivemos a oportunidade ontem e hoje de participarmos do acoplamentário. Tá. Nesse curso, ontem e hoje, né, nós conseguimos, de certa forma, observar a profundidade do que é feito ali dentro do laboratório, claro, dentro das nossas limitações. Eu fico imaginando participar de 40 acoplamentários. Então, qual a relação da técnica aqui dos 40 acoplamentários com esses 3 mega qualidades do verbete? Eu fiz esse compromisso de
fazer consecutivamente 40 complementares. Tem o verbete com esse nome, técnica dos 40 complementares. Por quê? Porque eu queria me comparar comigo mesma em diversas situações de assistência e identificação de tudo quanto é tipo. Então, aqui, o complementar te oferece uma infinidade de opções nesse sentido, por causa dos acoplamentos. Hoje, as dinâmicas também, que eu estou há 10 anos na mesma dinâmica. Essa de segunda-feira da interassistência, esse ano é uma década já que eu estou nessa dinâmica. Ela também te oferece que ela é semanal e ela tem aquele grupo sempre diferente e tudo mais, e você faz aquelas dezenas, centenas, talvez milhares de acoplamentos. E como eu me saía em cada um deles. Então, eu escrevi o verbete por conta disso, de como que eu me posicionei diante daquelas condições ali, as mais diversas. E ele me ajudou muitíssimo na aplicação da Fórmula SEI. Por quê? Por causa dessa equanimidade, de não sair chamuscado com nada, de não sair incomodado porque A, B ou C fala, pensa ou diz isso ou aquilo, das interpretações equivocadas, de todos os tipos de experimentos, da presença dos amparadores, assim, gritante, que a outra pessoa não percebe. Enfim, o fenômeno parapsíquico, ele às vezes pode ser compartilhado, às vezes não. Eu considero que a boa parte da questão parapsíquica não é para ser compartilhada, é para ser vivenciada só por você mesmo, porque não tem sentido você compartilhar aquilo. Não ajudaria em nada a outra pessoa, não ajuda você. Para quê? Para mostrar que sabe, que fez. Então, eu vejo assim, o parapsiquismo não é para identificar o furo da pessoa, não é um processo de detetive, para você saber coisas sobre A, B ou C. Se a gente se posiciona numa condição dessa aqui, dessa fórmula, os amparadores vão saber a hora de aprofundar, a hora de te deixar quase que cego. Eles é que conduzem essa condição. É um parapsiquismo bem circunscrito ao tipo de assistência que você está fazendo. Então, se você se deixa usar neste contexto, com a docilidade parapsíquica compatível com aquele trabalho, eles vão te aprofundar uma hora, outra hora vão te tirar, uma hora é para você falar, outra é para você só ouvir, outra é só para calar mesmo. Então, vale a pena, porque é um curso praticamente mensal, e as dinâmicas, por ser um trabalho semanal, uma coisa complementa a outra, te dá muito jogo de cintura paradireitológico. Eu considero a hora de não falar, a hora de poupar. Sim. Você podia fazer um contraponto do afastamento do grupo para ajudar mais e impedindo a voragem, né, das psicopatologias e do não fugir da patologia para harmonizar? Para você ajudar, você não precisa morar com o doente. Às vezes, para ajudar um doente, melhor é não morar com ele. É estar num outro ambiente sadio. É porque nós vemos assim, no hospital, junta todo mundo que está doente. E tem os médicos para cuidar deles. Os médicos não moram lá, eles vão um tempo e depois eles saem. Os enfermeiros também, eles não moram. Agora, já na cadeia, todo mundo está junto. Piora tudo, por isso que se fala que a cadeia, a prisão é uma escola de criminalidade. Porque juntou tudo que era ruim num lugar só, ainda trancou as portas e jogou a chave fora. Então não pode funcionar bem. Então a gente vê que estando visitante, por exemplo, baratrosfera, a gente visita. Eu tenho muita experiência com isso. Tem gente que fala, eu tenho projeções, um lugar lindo, maravilhoso, que tinha uns jardins e tal. Eu não vou a esses lugares. Não frequento isso. Não tenho esse hábito. Pelo menos os amparadores não me levam. A rara vez que eu posso lembrar, era aula. Quando tem muita coisa boa, é aula. É para estudar. Então, você vê, baratrosfera. A gente vai lá, pega, resgata, ajuda, faz o que pode. Faz o mimetismo, entra lá, tal, mas sai, volta para o corpo. Por quê? Para retemperar suas forças, senão você não aguenta ficar lá dentro. Então, essa coisa de muito acompliciamento, de ficar muito junto, nem sempre é o ideal. Há doenças que são contagiosas. Há pessoas que ficam em quarentena. Cada caso, um caso.
Então, quanto mais você fica próximo do doente, mais chance de pegar a doença. Não quer dizer que você vai se afastar dele, mas se você faz inserções técnicas, você ajuda, assiste e cai fora. Que é esse que é o objetivo, não é para ficar junto com a pessoa e morrer junto com ela. Malo, queria fazer uma pergunta aqui da argumentologia para a justiça. Você relaciona aqui a transmigraciologia com a perdologia, né? Eu queria que você, falando da ausência do aprendizado da fórmula SEI, gostaria que você expandisse isso, vendo a questão do limite da transmigração, que para mim, eu acho que para todos nós é um pouquinho assim, ainda está muito em aberto, a gente ainda não entende muito bem qual que seria esse limite da transmigração. Você poderia, então, expandir dentro desse contexto, por favor? Olha, eu não sou especialista em transmigração, embora possa ter sido uma boa candidata. Mas eu não sou especialista na área. Contudo, eu às vezes noto comportamentos, principalmente assistindo esses desmandos, essas coisas absurdas que a gente está assistindo todos os dias hoje, pelos noticiários, e isso expandiu demais, né, está uma condição assim, muito séria. Você viu essa semana um sujeito que executou a própria mãe a pedido dos colegas do Estado Islâmico, porque a mãe foi dar conselhos a ele para ele sair daquela vida. Então você vê isso tudo e você fala, bom candidato à transmigração. Porque que quando a pessoa erra num nível que até para ela fazer a remissão disso, quantas vidas ela vai precisar? Nós estamos num período de aceleração da história. Quantas vidas a pessoa que está tirando a merenda das crianças, que está, vamos dizer, adulterando medicações, que está usando as próteses, fabricando próteses defeituosas com coisas que são perigosas à saúde, quantas vidas uma pessoa dessa precisava para ressarcir tudo que ela se comprometeu interprisionalmente? Então, ela perdeu a oportunidade, errou de novo numa época que está tudo crítico, porque a população mundial aumentou demais, então a patologia também está muito presente, são as consbés, as consréus, e a gente vê então que essa pessoa que não aprendeu, e se a gente não aprender também nas inter-relações, a gente pode se compactuar com algum grupo que está na fila de espera do overbooking da transmigração. Pode acontecer, porque se a gente agora, por exemplo, a pessoa está recebendo um patrocínio que é de lavagem de dinheiro, vamos supor, que é um cuidado que o professor Valdo sempre teve com as nossas coisas, de nós não sermos uma fundação, que uma fundação pode ser uma afundação. Então, nada disso, porque muita gente quer lavar dinheiro numa empresa limpa. A empresa é limpa, mas o dinheiro que está entrando é sujo. Ah, mas aí não limpa o dinheiro? Não, o dinheiro está sujo do mesmo jeito. Que prejudicou aquela gente toda, foi tirado daquele outro contexto. Então, você vê as oportunidades perdidas, a ausência de aprendizado, a consim, quanto mais, cada vez enredada em malhas interprisionais mais avançadas, maiores, círculos concêntricos, não aproveitou. E está uma candidata séria. E o assistente que olha aquilo tudo, e ele não pode fazer nada. É uma tragédia anunciada. Não pode fazer nada. Ele é uma coisa desse tamanho, aquela pessoa está num rolo de uma tal dimensão que não tem como. Então, a homem super dele é não colaborar para aquilo, é não entrar, é manter essa pensenidade rígida para não ferir esses códigos paradireitológicos. De botar mais, a pessoa já está numa linha de desgraça pelada, vamos dizer assim. E a gente ainda vai botar mais fogo nisso tudo. Você critica, você avalia, você comenta, mas você não põe energia de vingança, de reivindicação, de nada em cima daquilo, porque a pessoa já está, vamos dizer, numa condição super crítica, ela está frita. Seria o viés, então, da perdologia, né? Que não tem o viés do algoz, entre aspas, da pessoa que fez a interprisão, mas existe aquele também que vai perdoar para justamente não cair na mesma rede, né? É que alguém pense beneficamente sobre aquela pessoa. Às vezes, a única pessoa que vai pensar benignamente para ela é você. Não tem uma pessoa. Houve um caso, um estupro, aquela confusão, um negócio todo, está todo mundo preocupado com a pessoa que foi envolvida, sim, mas e o estuprador? Quem é que vai fazer alguma coisa? Assistir a ele, né? Ele está fora da linha de
de assistência? Não é assistível, né? Esse não é assistível. Não é assistível. Então, você tem que pensar no rolo que ele arranjou. Você não concorda com nada que ele fez, mas você compreende ele e sabe o que está esperando por ele. É uma tragédia anunciada. Aquela tragédia já é suficiente, não precisa da gente pôr mais energia em cima. É nesse contexto que eu escrevi esse parágrafo. Ficou bem? Marlon, você falou de parapsiquismo, e então eu fiquei pensando aqui, assim, na dificuldade da aplicação da fórmula SEI, nessa imperturbabilidade, em relação ao parapsiquismo. Então, assim, em determinados ambientes que parece que suscitam mais essa imperturbabilidade, ou até um surto emocional, enfim, em função do parapsiquismo, sabe? E se isso tem a ver, se você relaciona também, ou a gente pode relacionar com o nível de cosmoética da pessoa, a falta de cosmoética, que aí predispõe esse surto nesses ambientes. Entende essa relação que eu quero? Entendi, está bem claro. Veja bem, Lícia, nós já erramos, nós chegamos aqui errando a muitas mãos. Estamos aqui, chegamos aqui errando a muitas mãos, acertando também a muitas mãos. Então, quando a gente se vê mais próximo de um antigo ambiente, no qual a gente também já transitou, do ponto de vista cosmoético, um certo padrão de energia que você também já transitou, aquilo reverbera e faz mais ressonância em você. É a hora da gente usar a fórmula. Por quê? Porque não é se compatibilizando com aquele padrão de energia, porque um dia já foi, que você vai ajudar alguém ali. Pelo contrário, saiu da linha de assistência na hora para se tornar o assistido. Reverbera muito profundamente, porque é um ambiente que a gente já frequentou, já esteve envolvido com ele de alguma forma. Nem todos os casos são assim, mas uma boa parte deles é. Se a pessoa tem retrocognição e descobre, por exemplo, que ela não era belicista, ela era pacifista, antibelicista, mas que as circunstâncias fizeram com que ela se envolvesse naquele contexto, sem poder fazer absolutamente nada. É claro que o contexto belicista incomoda ela mais. Por quê? Porque ela não era daquele jeito e ela teve naquele ambiente, ela se deixou envolver por ele. Então, a gente vê que esse nível em que as energias ressoam dentro de nós, fazem uma câmara de ressonância no nosso passado, são aqueles mais difíceis. Agora, enquanto a gente estiver lá, é para adquirir a imunidade, senão aquela linha de experimentos não se esgota para você. Vai aparecer mais gente com aquele padrão, você vai ter mais vezes naqueles ambientes. Então, quando você está quitando, fechando e amarrando as pontas, você tem ainda que ir lá, mas a sua imunidade já está funcionando. Os amparadores te puseram lá, é a função do infiltrado cosmoético. Ele volta para mostrar a saúde. Olha, eu vivo aqui, mas eu não vim aqui com esse objetivo, não. É claro que ele não sabe disso conscientemente, mas ele percebe que ele é diferente daquele padrão. E fala, se eu não tenho esse padrão, o que eu estou fazendo aqui? Testando a minha imunidade. Eu aqui sou infiltrado, eu ainda tenho que voltar para ver se eu estou realmente com a corda toda para sair daqui, para ter a minha carta de alforria, para ter a minha liberdade condicional. Se eu mostrar que eu convivi ali, fiz o que pude, não me contaminei, e não fiquei com a pensenidade carregada com aquilo, é sinal que eu já estou liberada, eu estou na linha de experimentos da fase da recomposição em transição para a libertação. Uma coisa é acidente de percurso, outra é pedágio. Não são a mesma coisa. Agora tem uma pergunta aqui. Você poderia se pensar que esse mecanismo de sobrepairamento dos fatos e até dos parafatos é um indicativo de que essa consciência está por passar a um novo nível evolutivo, interpretativo de sua própria realidade? Não tenho a menor dúvida disso. Às vezes a pessoa já está curada e ela ainda pensa que ela está com aquele vírus. Então, ela tem que descobrir a hora que ela ficou curada. Porque ela fala assim, eu estou aqui cumprindo os últimos dias aqui nesse ambiente, mas eu estou completamente liberada, eu já não tenho mais vínculo direto. Porque eu não vou agir sob hipótese nenhuma como essas pessoas estão agindo. Eu não preciso mais disso. Eu posso me abster. Elas podem fazer o que elas bem quiserem, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou fazer a mesma coisa. Não é porque eu estou perto que eu vou imitar como um adolescente. Então, quando a gente está num ambiente
É a flor no pântano? L'Élise de la Vallée? O lírio do vale? Você está ali e você não tem mais nada a ver com aquilo, já está na porta de saída. Engraçado que as pessoas percebem. Um dia eu ouvi isso de uma pessoa. Eu estava num determinado lugar, a pessoa chegou perto de mim e falou assim: você não percebe que você não tem nada a ver com esse ambiente? Eu falei: percebo. Claro que eu percebia. Então a gente tem que entender isso e não se comportar ou tentar justificar aquilo. É sair fora e ver que foi aquilo. Foi uma linha de experimentos. Ela esgotou, ela acabou. Não volta mais. Paulo, agora uma última pergunta. Na parafatologia, página 2, 7ª linha. As assimilações simpáticas favorecendo a aplicação do escrutínio da fórmula SEI. Você pode explicar de que modo podemos escrutinar as assimilações simpáticas com a fórmula 6? Sim, quem não faz assimilação não pode fazer assistência. Como é que vai ter assistência sem assimilação de nada? Você não puxa nada para você, não desintoxica a pessoa? Tem que puxar. Você tem o arco voltaico, você tem o acoplamento energético, uma série de coisas. Então, essas assimilações, elas são para testes terapêuticos também. O nome técnico é teste terapêutico. Você vai fazer um teste terapêutico para aplicação da fórmula C. Estou aqui, estou percebendo tudo que esse doente sente, sinto também na minha pele a mesma coisa que ele sente, só que eu não sou ele. Então é bom a gente pensar. Olha aqui na minha coloquiologia, isso está bem explicado. Olha bem a coloquiologia. Dinâmica interassistencial multividas, assistentes e assistidos, assistentes e amparadores. Eu fui você ontem, o assistido. Eu posso ser você amanhã, o amparador. Mostra claramente essa dinâmica assistencial da assimilação simpática. Paulo, tem só uma pergunta aqui de utilidade pública. Pois não. Ele pergunta se você conhece um antigo voluntário, se você lembra de um antigo voluntário chamado Glauco de Vita. Glauco de Vita. E ele diz que o encontrou recentemente no YouTube. Não sei se você lembra da figura. Lamentavelmente não lembro, né? Desse nome, não me é familiar. Então, quem sabe vai para a TENEPS de todos, né? Pode quem sabe ser, ele aparece. Ele aparece. Nas quebradas da Conscienciologia. Isso, Deus. Idealmente. Pessoal, olha, a gente agradece muito a participação de todos vocês, dos teletertulianos, da professora Malo em especial. Aguardamos os próximos verbetes, tá certo, Malo? E vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada a todos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 43 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje teremos 3 recados. O Ricardo Zaslavski, com os amigos da enciclopédia, a Valdirene Acoplamentarium e a Ana Ruiz, com a teoria e prática da inversão existencial. Boa tarde a todos. Eu não sou voluntário do programa Amigos da Enciclopédia, mas quem estava na tertúlia ontem ouviu um texto de autoria do Fernando Barbaresco a respeito das dificuldades que o programa Amigos da Enciclopédia vem enfrentando. Recentemente houve a saída de 120 amigos do programa e isso é algo que compromete muito, né, o andamento desse projeto, e eu gostaria apenas de rapidamente explicitar por que eu sou um amigo da Enciclopédia, né? Muitas pessoas, e é o meu caso também, a gente já veio para o CIAEC em condição de autoassédio, e a gente sabe que muitas vezes que a gente participa de uma tertúlia, a gente escuta as ideias inatas trazidas pelo verbetógrafo, e isso é algo que oxigena a nossa cabeça e permite muitas vezes a gente entrar numa condição de autodesassédio. Um outro ponto também, que eu sou amigo da Enciclopédia, é para quem já teve a experiência de ser um verbetógrafo, a gente sabe como expor as nossas ideias, trazer as nossas ideias inatas, as nossas verdades relativas de ponta, a gente sabe como isso é autodesassediador. E tudo isso desse projeto acontecendo dentro do CIAEC, que é um local onde há um profundo investimento na intelectualidade voltada ao autoconhecimento, um profundo investimento no desenvolvimento do parapsiquismo, circundado por uma belíssima natureza e com muitos amigos ao redor. Então é um projeto único, localizado num local único também. Então, com base nisso, esses são os motivos pelos quais eu sou amigo da Enciclopédia, e para todas aquelas pessoas que acharem apropriado refletir sobre o assunto, convido que renovem aí o seu vínculo com a Enciclopédia, né? E para quem nunca foi amigo da Enciclopédia, deixo o convite para que se torne. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar a todos os interessados no desenvolvimento do parapsiquismo para o curso acoplamentário. Este é um curso que acontece todo mês no CAEC e este ano de 2016, o primeiro curso vai ocorrer dias 16 e 17 de janeiro. A temática será autopesquisa retrocognitiva, com os EPICONs Pedro Fernandes e Cristiane Ferraro. Então, quem tem interesse em desenvolver o parapsiquismo e também estudar as vidas passadas, a retrocognição, vai ser debatido e estudado em profundidade neste acoplamentário. Durante o curso de 2 dias que vai ocorrer, então os interessados podem participar fazendo sua inscrição na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos vocês. Convido para o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, no campus de Asimbexis, aqui em Foz do Iguaçu. Este curso não tem pré-requisito e objetiva conhecer e entender mais a técnica da inversão existencial. Pode entrar em contato no e-mail contato@asimbexis.org. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Autoparapsiquismo Recinológico, especialidade Parapercepciologia, e o verbetógrafo Paulo Batistella. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.